Está entrando no ar mais um Obscênicos. Obscênicas, porque hoje nós temos aqui a presença ilustre da Ana Ascar, que vai fazer esse programa com a gente. Nós vamos bater um papo com ela, ela vai contar sobre a sua vida, a sua formação, e depois nós vamos discutir a importância de uma formação acadêmica nas artes cênicas. É. O nosso Obscênicos é produzido pelo LRS2, que é esse estúdio maravilhoso que você está vendo aqui, Ana. Quem está na produção é o nosso Sérgio D'Amico, nosso Deus que está lá no Aquário, que também é conhecido como Casa do Cachorro, com o João Pedro D'Amico e nós também que produzimos junto com eles. Eu sou o Gustavo Ottoni. Eu sou Antônio Gonzalez. Então, estejam bem-vindos ao nosso Obscênicos. Vamos começar com o nosso quadro... Aquele quadro tradicional. Tradicional que você anseia. Vocês ansiosamente pela ânsia. Então, de acho fazer que o programa anterior história. teve ou não teve, eu não sei, já nem me lembro. Okay. Então, vamos começar com o nosso História dos Teatros. Bom... Ok. Então vamos continuar. A história do teatro hoje, a gente preparou algumas informações sobre o Teatro da Galeria. Você conhece o Teatro da Galeria? Sim, claro. Você já viu alguma peça lá? Já trabalhou? Vi algumas peças lá, mas não trabalhei lá, não. Eu vi algumas peças também. O Teatro da Galeria, ele ficava ali na rua Senador Vergueiro. É a não Galeria existe mais. Astor, se não me Galeria engano. Astor, acho que era. Ele foi inaugurado em 1972. E tem uma coisa curiosa que na época que ele foi inaugurado, ele não tinha nome ainda. Né? Eles inauguraram com a peça O Peru. Jorge Feydeau, dirigida pelo Zé Renato, que depois fez uma montagem nos anos 80, na qual o Gustavo e eu participamos, fizemos essa montagem também. E foi muito legal, porque eles inauguraram com essa peça e falaram assim, o nome seria escolhido por uma junta teatral, de críticos, de autores e atores e tal. No dia da estreia ainda não tinha nome. Ele falou, o nome será decidido amanhã. Não sei como, porque a informação e foi decidido no dia seguinte, afinal? Foi não, depois... Hein? Foi decidido de um dia para o outro? Eles falaram que seria no dia seguinte. Eu não sei. Eu sei que depois apareceu como Teatro da Galeria, né? Essa peça... Eu tinha porque eu vou especular, né? Porque um teatro, quer dizer, não tem nome ainda, mas aquela galeria é enorme, né? O Teatro da Galeria... Onde é que fica? O teatro ali, na galeria. galeria. Acabou ficando, provavelmente... Provavelmente foi isso, por conta disso. E essa peça, o Peru, tinha no elenco, quer ver, Renata Fronze, Ari Fontoura... Uau. Felipe Caroni. O Felipe Caroni fazia essa montagem que a gente fez em 86. Também. Entendeu? Não sei se ele fazia exatamente o mesmo papel, era muito divertido. Lembrando só de uma coisinha, lembra? Ele tinha uma hora que ele cantava um trecho de ópera. Era de Verdi. Né? E aí eu e o Gustavo ficávamos na coxia cantando junto com ele, porque tinha um momento que ele falava Mutro alla gente di pensiero. E a gente, nessa hora, ele esticava. Não, ele esticava essa nota porque tinha um negocinho na cama que a esposa está se arrumando, né? Eles estão se arrumando. Isso. E a esposa está se arrumando. E a esposa era surda, lembra que a esposa era surda? Selma Lopes. Era Selma Lopes que fazia. Tá isso. Cara, você é uma boa pessoa pra gente chamar aqui também. Ótima. Grande dubladora também. Aí ele tá cantando, não sei o quê. E quando ela sentava, a cama fazia um barulho. Quando ela sentava, tinha alguma coisa que botava lá, a cama fazia um barulho. Então, era muta da tchê, fazia uma, filha da puta. Exatamente. Ele fazia uma coisa assim. E a gente fazia isso na coxinha, continua aí. E a gente cantava junto com ele. De farra. Ele esticava essa nota. Ele ficava nós dois. Aí, um dia, num determinado espetáculo, nessa hora que ele soltava a voz mesmo, a gente soltava também. E teve um dia que no Mutro alla gente, ele e não fez. E aí vocês entraram. Fizemos da coxia. Aí ele virou pra gente e falou, peguei vocês. Mas era muito legal. Maravilhoso. Mas tinha, além do Felipe Caroni, Paulo Araújo, Maria Helena Dias, José Lilgoy, estreando em teatro. Isso é o quê? 77? 72. Que loucura. Dirce Lilgoy, que já tinha uma carreira de cinema bastante sólida. Nessa época ele estreia em teatro em 72. Pelo menos o que está aqui. No livro do José Dias, que é uma bíblia pra gente. João Carlos Barroso, lembra que faleceu recentemente? Né? Mário Gomes, Roberto César Teófilo. Esqueci o nome de alguém? Não. Enfim. Depois, ele foi construído pelo engenheiro e empresário Moisés Dweck,
né? Ficou um tempo com alguns espetáculos e perdeu uma certa importância, voltou no final da década de 70, começou a fazer shows que aconteciam lá, teve shows famosos do Cartola, com o Galo Preto, um show da Vanderleia. Perdeu importância nos anos 80, de 80 até 83 ele foi arrendado pelo Serviço Nacional do Teatro, né? Com apresentações de teatro, mímica e dança teatro. Provavelmente por do Orlando Miranda, né? Uma iniciativa na dele. época dele. E depois foi perdendo assim, importância com apresentações esporádicas, né, de teatro. E o que Qual é foi hoje a lá? última? Não fala aqui, espetáculo que teve lá? no livro não conta. Mas tem muito tempo. O que é funciona lá? É academia ou é igreja? Não sei. Eu vou Não pesquisar sei, isso quando passar lá, trago essa resposta para vocês outro dia aqui, não é? Enfim, quer dizer, menos um teatro, né? Quer dizer, esse processo que a gente tem vivido com mais intensidade agora, né? Quer dizer, na verdade é um processo que vem acontecendo, né? Agora se intensificou, né? Mas é uma coisa que a gente tem alguns teatros que foram importantes que já não existem mais, né? E é isso. Então, esse foi o nosso História dos Teatros de hoje. É isso? Tem alguma coisa para completar? Não tem mais nada. Então tá, esse já foi o Teatro da Galeria, que não existe mais, infelizmente. Era um teatro bem legal. Eu me lembro que ele tinha uma boca de cena grande. Não tinha Uma ordimento, uma coisa que eu plateia esqueci. Ele não tinha ordimento. Ordimento. Não Porque era um tinha, né? teatro embaixo de um de um prédio prédio. de residência, né? Olha só, Gonzalez. Ordimento é uma tarefa para o nosso Sérgio D'Amico. Mas Isso. vai explicar Vai o que entrar é o PIN, ordimento. né? Vai entrar o PIN e vai entrar uma É. explicação rápida. Sim. O rudimento é um conjunto de vigas feitas de madeiramento firme no limite superior da caixa cênica, fora do ângulo de visão da plateia. Nele são fixadas roldanas, cordas, trilhos, ganchos e outros dispositivos mecânicos que fazem a movimentação de elementos cênicos específicos. Permite a instalação de equipamentos de luz, de cenários e manobras para efeitos especiais, como os aparecimentos e voos de personagens. Quanto maior o número de varas instaladas no rudimento, maiores serão os recursos para as montagens. Ana, a gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados, assim, por que cargas d'água você resolveu se interessar pelo teatro? O que moveu você Estalo, nessa teu primeiro direção? estalo, Queria ser atriz? O que era? Quando, Qual foi? como, onde, por quê? O teatro, para mim, é uma coisa lá antiga. Eu não me lembro muito bem quando que eu comecei a me interessar por isso. Acho que já A primeira manifestação. já nas brincadeiras de criança, eu era professora e tinha minhas alunas. Quer dizer, você Era é boneca professora- ou era um amigo? você é Não, professora- imaginárias. Aluna, Você é Todas professora imaginárias. desde essa época. Depois eu me esqueci, Me depois dá eu me lembrei. Me lá dá na uma frente. localizada. Você é da onde? Você é carioca? Você Eu é sou da paulista, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu vim Aonde? na capital, capital, sou paulistana. Com 2 anos eu vim para cá, meus pais se mudaram para cá. E aí eu morei em Flamengo, mas a minha formação, assim, infância e adolescência foi na Ilha do Governador. Eu sou da olha, ilha, que né? Assim, então eu tenho uma formação naquela época que a Ilha do Governador era um lugar assim que a gente brincava na rua. Que bairro? Que bairro? Era Jardim Guanabara. Puta, 8A. maravilhoso, maravilhoso. Estudei nas escolas públicas, né? Tanto o primário quanto até Quais metade do escolas? meu. Você Eu lembra? estudei na Escola Álvaro Moreira, que era Você pertinho. frequentava a Praia da Bica lá? Frequentei, cheguei a tomar banho na Praia da Bica. Olha, você era podia azul, nadar, né? Você podia Podia? nadar, Olha. né? Depois a minha mãe já trazia a gente para tomar banho em Ipanema. Mas no início a gente ia à Praia da Bica, Praia do Cocotá. E Tem uma escola pública, eu estou querendo te fazer essa pergunta, porque tem uma escola, eu tenho vários amigos que... Lemos Cunha? Que Eu tinha um estudei. teatro. Sim, que um várias teatro pessoas... Óperon, Pois que é, tinha esse nome. isso. Óperon, eu fiz estudei, peça lá. Eu tenho vários amigos um que são teatrão provenientes enorme, da ilha. tipo Vila Lobos, parecido Exatamente, com Vila Lobos. é. Amigos que hoje estão no teatro, que são produtores, atores, coisa e tal, e são provenientes da ilha, né? Que todos passaram por essa escola. Lemos Cunha, não é isso? Lemos Cunha, a gente É. cantava o hino nacional todo dia de manhã, Oh, com a mão meu no Deus. peito, saudava o diretor, tinha um desfile. Foi, na época eu sou do primário e secundário, mais ou menos na época da ditadura, né? Assim, sim. Então, também tinha essa questão, uma escola pública muito boa, mas dentro desse lugar, né, politicamente de direita, conservador, né? Mas o que aconteceu no Lemos Cunha, eu me apresentei muitas vezes no teatro porque, na verdade, eu sou do balé.
né? Eu sou bailarina. olha Eu comecei só, a fazer balé aos 6 anos. Mas então você já começou, quer dizer, esse teu caminho em direção às artes começou com balé. Com balé. Eu era bailarina. Por quê? E eu Porque tua achava mãe que eu ia ser queria ou bailarina. você Você tem um achava? ponto em comum minha com a mãe me Gláucia, que levou passou por aqui. pro balé, ela me levou pro balé e eu gostei. A minha irmã também foi junto comigo e depois ela não seguiu, mas eu gostei do balé. Era uma coisa que a gente tinha uma professora russa que dava aula na Portuguesa ali atrás do Lemos Cunha, ali perto do Lemos Cunha, e a gente se apresentava no Lemos Cunha. Eram as grandes obras e eram balés coreografados imensos. Eu cheguei a dançar os balés no Teatro Municipal. Eu fui até aos 14 anos. Quando, aos 14 anos, a gente mudou de escola. E eu vim estudar na Zona Sul, no São Vicente. Colégio São Vicente, no Cosme Velho, que tinha uma ideologia da teologia libertadora. Né? Meu pai e minha mãe acharam que a gente tinha que vir para um lugar assim. Então veio uma galera da ilha, várias pessoas que a gente conhecia, para estudar nesse colégio. E aí, no colégio, eu tinha teatro. E eu conheci que o professor na época era o Almir Telles. Que maravilha. A gente tem que trazer o Almir aqui também, cara. O Almir Telles foi assim, Ele é uma a minha figura maravilhosa. desestruturou todos os meus. Você sabe que meus ele continua passos dando de aula balé, até hoje, sei, né? na Cal, né? E eu me apaixonei perdidamente pelo teatro, pela cena, porque eu acho que também tinha um lugar assim aos 14 anos que o teatro trazia para mim, que era um lugar mais livre, mais caótico, menos disciplinar. Quer dizer, é uma ideia até errada que a gente tem de que não há disciplina no teatro. Exatamente, não é exatamente pelo contrário, isso. exatamente. Há muita disciplina, mas tinha alguma coisa que permitia que eu ultrapassasse alguns fora dos padrões, limites, né? fora Tem uma dos disciplina padrões, fora dos padrões. Uma disciplina mais libertadora. Assim. E aí eu me lembro que eu e mais 4 meninas do balé, a gente ia se preparar para a prova do balé da Márcia Aidê, de Stuttgart, elas fizeram e eu acabei não fazendo. Larguei o balé e fui parar no teatro do Almir, né? Mudei totalmente tudo, né? Porque você muda o corpo, você vê. Você passa 8 anos numa disciplina de corpo. Eu era magrinha, levinha, toda bailarina. E aí fui para o balé e aquele meu corpo engordei, fiquei hippie, né? Aquele momento assim, então você não fazia mais nada, andava de chinelo, saião, e muita política secundarista, né? Porque o São Vicente, na verdade, tinha um movimento estudantil colocava a forte. gente grêmio, representante de turma, então, e o teatro seguia isso, né? O Almir, na verdade, a gente fez várias peças políticas, tivemos em vários momentos problemas com o diretor da escola. Então, na verdade, também a minha aproximação com o teatro veio num lugar de libertação do corpo, né? Mas também de uma aproximação política, como se também aquilo fosse uma ação minha como cidadã, né? Assim, quer dizer, eu não dissociei, veio tudo junto, veio ir nas passeatas, pelas diretas já, correr do cavalo, tomar gás lacrimogêneo e, ao mesmo tempo, criar uma peça escolar que falava Deus e o povo, minha ira e minha esperança, que foi um auê dentro da escola, porque a gente criticava a igreja e, enfim, é uma escola, o padre católica, né? São mas Vicente, é católica, mas com esse viés mais à esquerda, sim. né? Os padres foram assim, mudando, tá? Pois é, isso que eu ia perguntar, como mudando. é que foi isso, fazer uma coisa dessa com o padre na escola? Foi bem complicado, inclusive ele interviu, censurou os pais, o São Vicente até hoje tem uma associação de pais e mestres muito forte. Os pais interviram, conversaram, a gente fez, resistiu. Você tem notícia de como está lá a escola hoje? Não? Mudaram bem os professores de teatro. Quem dá aula de teatro lá hoje, acho que é a Ana Lúcia Brasil, que foi minha aluna na Unirio, que é uma moça ótima, que adora também estar em sala de aula de teatro, né? Porque isso é uma coisa que você pode amar o teatro, você pode ser um super ator, atriz, mas se você não amar, tá ali na sala de ensaio, dirigindo, falando com o ator, ajudando, não vai funcionar, né? Assim, vai até funcionar, mas não vai deixar... É a chamada vocação, né? Que é diferente do talento. E ela tem um talento para isso, assim. Aí, continuando um pouquinho, assim, aí você foi para Unirio? São Vicente. Aí, na época do vestibular, quero fazer teatro, porque já não me imaginava fazendo mais nada. Eu fiquei totalmente imersa, fiquei 4 anos no São Vicente, 4 anos fazendo teatro, peças, e a gente tinha no São Vicente
né, a primeira peça que eu fiz, por exemplo, era eu, Dudu Sandrone, Marcos Palmeira, porque tem Cláudio Botelho, todo mundo estudava no São Vicente, então a gente fez... Pô, uma turma bacana. Uma turma bacana. hein? Depois Fabiana, também estudamos, a gente Fabiana estudava Melo Fabiana Souza. de Melo e Souza. Eu tenho um pessoal que veio também do Teatro São Vicente que continua depois. Na época do vestibular, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu quero fazer teatro. Ah, mas tu tem que fazer uma faculdade. Não tem faculdade? Não tem faculdade, porque foi justamente naquele momento que o prédio da Uni estava sendo invadido. A gente foi expulso, exatamente. Vocês tinham sido Estava expulsos, vocês estavam... Lá Em no 296, vocês estavam no no prédio da onde reitoria. A gente estudou, ficamos ali Mas, um ano. ao mesmo tempo, fiz Muito mal vestibular para a alojado, história também, porque tinha essa coisa também, né, de agradar em casa. Muita gente passa por essa circunstância, Senhora, né? é incrível. Faz uma outra faculdade, incrível, mas cara. faz o teatro junto, né? E aí, passei para o teatro, passei para a história, fiz 6 meses de história, nunca mais Onde vi foi- história onde na que minha você fez história? Na PUC. E nunca mais fiz história, depois abandonei nos primeiros 6 meses e mergulhei de fundo na Unirio, né? Era um campus novo, que a gente tinha professores, como a gente falou aqui, como o Ian Michalski, como a Bárbara Liodora, como o Roberto Decleto, que na verdade, na hora que... O pessoal da direção estudou com o João Bittencourt, Isso. Zé Renato. que trazia um pouco dessa Júlio, história Léo também para a gente. Porque quando o sujeito desse está em sala de aula, né, não importa o que ele está falando, o que ele está dizendo, mas o que vem junto com o que ele está falando, com a presença dele, né, a emoção com que ele fala aquilo, de alguma forma você também absorve aquilo. Você não absorve só a informação, você absorve a paixão do cara. Que é um tipo de informação... Que é um tipo de informação que você só encontra se você está em Exatamente. contato com a pessoa que ama o teatro. Exatamente. Então, por isso que é muito importante. Eu considero assim, que, para mim, foram lugares importantes. Né? Depois, toda a questão da crítica, por exemplo, em relação à Bárbara, né, que se criticava, e das mágoas, e né, a forma, o modo dela fazer a crítica também, muitas vezes muito complicado. Exato. Mas eu nunca consegui, por exemplo, me apartar da memória que eu tenho da Bárbara professora. Porque a Bárbara... Dava aulas vibrantes. Vibrantes. Né? Ela me fez me Maravilhosa. apaixonar. Ler o Shakespeare com paixão. Me fez estudar a tragédia com paixão, né? Assim, que é alguma coisa que, quando você é muito jovem, é o que te move, porque senão você se desinteressa. Né? A informação sozinha. Então, tinha isso na escola de teatro que era muito legal. E como ela estava começando, ela estava passando de faculdade para esse lugar da universidade também, tinha muitas possibilidades ali, né? Assim, as peças, né? Eu me lembro que a gente trazia alguns diretores, por exemplo, eu me formei na Unirio com uma peça dirigida pelo Alcione Araújo. Como tá Aí, hoje. continuando a falar assim, da tua formação. Da tua trajetória. Aí você Você faz foi estudar Unirio. fora do Não, país então, também, aí não foi? terminei a Unirio e fiquei naquele limbo, né? Porque você termina a universidade, vai fazer o quê? Com 21 anos, aí vai levar o seu portfólio na Rede Globo, porque a gente mora no Rio de Janeiro, uma cidade praiana, Você sabe, basicamente um Ana, balneário. que isso era uma coisa que eu pensava muito na época, e eu carreguei esse pensamento durante algum tempo, né? Que a faculdade é tudo isso, a gente também tem eu sentia tudo isso que você sentiu na Unirio, eu senti também, eu passei, né? Praticamente morava na faculdade, ficava ali, né? Mas tinha uma coisa assim que me incomodava, é que eu vou falar, tem uma palavra horrível, né? A faculdade de teatro, a universidade, ela não tinha um link com o mercado, né? É difícil um pouco falar essa palavra mercado, que fica uma coisa muito assim, mas enfim, mas é verdade, ela existe. E eu achava que a gente era uma ilha de... Não tinha como nas outras profissões, e acho que Está, nem hoje também não tem exatamente com o mercado, mas não tinha como nas outras profissões, por exemplo, você ter convênios para estágios. Pois eu vou te Na falar. época não tinha. Eu vou te Não falar, tinha o Museu da Vida, isso na época que eu trabalhei lá, nós fizemos o primeiro estágio remunerado de artes cênicas, isso em 1997, entendeu? Que eu não tinha conhecimento. Depois a Globo veio a fazer estágio, Sim. que até alguns atores já... Essas coisas foram se desenvolvendo Foram se também, porque não desenvolvendo. existia. Eu Não me lembro existia. que a gente fazia colônia de férias. A gente dava aula em colônias de férias pela prefeitura, em escolas públicas da periferia. Então, eu me lembro... Mas isso era organizado pela Unirio? Pela Unirio. A gente Olha. ia pela Unirio. Na nossa época não E pegamos eu me lembro isso. que eu fiz isso em convênio com a prefeitura, né? Nas férias, por exemplo. Então, a gente dava aula de teatro lá em Irajá, na escola. Uma das escolas que eu me lembro era essa. E a gente nem tinha, não tinha licenciatura, não existia isso ainda, mas era aula de artes, de teatro, colônia de férias, recreação.
né? Então, quando eu saí da faculdade, a gente fica um pouco nesse limbo. O que você vai fazer? E você fica muito sozinho também, né? Se você não sai como um grupo, se você não sai como uma companhia, se você não sai... É individual e é você. Então, acabei fazendo... Agora eu não me lembro se foi antes ou depois que eu fui para a França, mas, enfim, aquelas oficinas da Globo, que de alguma forma, né, te prepara, faz, você conhece as pessoas ali. Mas, na verdade, o veículo nunca foi muito alguma coisa com que eu tivesse alguma afinidade, entende? Assim, e eu sempre fui muito dramática, muito forte na expressão, não funcionava muito na câmera, então tinha sempre que tirar, e eu sempre achava que eu não estava fazendo nada. E isso dava uma grande angústia, né? E aí encontrei o Dácio Lima, que me chamou para fazer um espetáculo, chamava Super Zé, era um infantil. E o Dácio tinha acabado de chegar da França, onde ele tinha feito a escola do Jacques Lecoq e do Philippe Goulier. E eu fiz com ele o Super Zé, numa linguagem toda de histórias em quadrinhos. Ele trabalhava com máscara, uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar na Unirio. A gente estudava comédia dell'arte na aula de história, mas a gente nunca ouviu falar de máscara, palhaço, isso, na prática do ator, como um exercício para o ator. E o Dácio trouxe tudo isso nos ensaios. Depois o Dácio Lima fundou a Companhia do Gesto. Não sei se vocês vão se lembrar. Sim. E, quer dizer, na verdade, depois não, já era a Companhia do Gesto, mas era o início da Companhia do Gesto, com o Gulu Monteiro, o Índio, né, que hoje continuou depois que o Dácio faleceu. E o Dácio, então, deu essa dica, não, eu vim da França, acabou o Super Zé, eu falei, vamos embora para a França. Tinham outros amigos que estavam indo numa trupe de circo, para fazer escola de circo, me matriculei num curso que na França era particular. Você já falava francês? Não, eu fiz algumas aulas, mas eu tive uma facilidade imediata com o francês, como se fosse uma segunda língua materna. Para mim, é muito fácil, a gramática é igual. E... Que toda a dificuldade que eu tive com o inglês, que até hoje não sei falar inglês direito, é uma vergonha, um horror, porque o inglês, para mim, é uma outra... Não fique assim, eu não falo português direito até hoje, entendeu? Mas então... o francês veio logo, cheguei, me matriculei no curso do Philippe Goulier, que era um ator, palhaço, saído da escola do Jacques Lecoq, né? Que naquele momento que seria assim, a grande escola francesa, parisiense, em Paris, a Escola Internacional do Jacques Lecoq, onde você tinha uma prática corporal junto com a prática dos textos, né, da construção de cena. O Jacques Lecoq vem da ginástica, né? Ele era um ginasta, ele era da educação física. Quando ele se encontra com o George Strehler e com o Amleto Sartori, e eles... em 49, 50, na Itália, eles revolucionam um pouco essa história do uso, um pouco não, eles revolucionam a história do uso da máscara no teatro ocidental, né? Então, ele vai trazer para a escola dele essa prática da máscara a partir desse encontro que ele teve com esse escultor, diretor italiano, e vai formar uma geração de diretores franceses, entre eles o Philippe Goulier, Ariane Minuschini, tem vários outros. Então, ele era grande vedete naquela época, em 1986. Eu me formei em 84, em 86 eu fui para a França. Já estava na França. E ficou lá quanto tempo, Ana? Eu fui para ficar 1 ano e fiquei 4 anos. Porque, na verdade, o curso durou 1 ano e eram por módulos, né? Então, onde pela primeira vez eu vesti uma máscara neutra, comédia dell'arte, estudei melodrama, palhaço, e era o tempo inteiro a gente em cena. Tinha o Philippe Goulier dando a aula e uma moça chamada Mônica Pagneux que fazia o trabalho de corpo, né? Mas era para mim como se eu estivesse conhecendo um outro teatro, porque como a gente nunca tinha ouvido falar, embora a gente tenha uma cultura popular brasileira riquíssima no uso da máscara, a gente nunca tinha ouvido falar disso na escola. A gente não trabalhou isso, né, na universidade. Porque é uma coisa meio desassociada, entendeu? Fica o teatro oficial, cultural, e a cultura popular não dialogam. E aí, na verdade, na França, nesse momento, já estava se desenvolvendo, inclusive, uma pedagogia das máscaras. Você usar a máscara no trabalho do ator e depois o ator não usa mais máscara. Ele não se torna um ator de máscara. Ele trabalha com a máscara na formação e depois ele vai fazer o teatro dele sem máscara, né? Mas aí conheci na França um sujeito chamado Tarak Aman, né, que
francês que morava de ascendência árabe, mas que morava na França e que tinha um trabalho de pesquisa e que estava querendo pesquisar os orixás brasileiros, e a gente começou a fazer um trabalho sobre isso e montou uma trupe, fizemos o Festival de Avignon de 87, Festival de Avignon de 88, porque a França também vinha iniciando, ou vivendo plenamente aquele momento de descentralização cultural. Então, tinha verba. Se você quisesse sair do centro, tinha verba. Então, você ia conseguindo viajar, fazer as coisas fora do centro, né? Fora de Paris, fora das grandes cidades, nas pequenas vilas, através do funcionamento de um patrocínio da prefeitura, das mairies, que eles falam. Né? Então, a gente era um grupo basicamente de brasileiros com esse diretor francês, e a gente foi fazendo o nosso trabalho, o nosso espetáculo na França durante 2 anos. Depois eu trabalhei com Lau Santos, que também morava lá, a gente com Cláudio Baltar, que estava lá nessa época comigo, e a gente viajou, foi para a Holanda, fez a peça na Holanda. Então, não só pela França, mas a gente tinha uma facilidade enquanto jovem, por exemplo, que eu não conhecia aqui, que era, se você propunha alguma coisa numa cidade onde não tinha aquilo que você estava propondo, você tinha incentivo para ir lá fazer. Né? Então, de alguma forma, a gente foi fazendo. É claro que não deixei de fazer também, de trabalhar como babá, de trabalhar fazendo faxina, de trabalhar num restaurante, fritando hambúrguer, no clube de squash, porque... Na verdade, é um padrão de vida, o dinheiro é muito caro para a gente. Né? Assim, não tem como você fazer uma poupança para ir morar na França. Não existe isso. O mais rápido que você puder ganhar na moeda do lugar, mais confortável você ficava. E a gente se ajudava muito, tinha uma colônia de brasileiros. Em 89, eu pensei, não, tem que voltar, porque ou eu fico ou eu volto, né? Dizer, porque você vai ficando muito distante. O que te motivou a volta? O que te motivou e o que você fez? Primeiro que você é sempre um estrangeiro. Não tem isso, que você vai morar lá e você tem... Eu tinha visto de estudante, então eu tinha uma carteira de identidade francesa, de permanência, né? Eu tinha uma carte de séjour, que eles falam. Todo ano eu tinha que renovar, mas eu nem precisava usar o passaporte, eu usava aquela carta para sair e entrar da França. Então, eu tinha uma situação confortável ali para viver no país. Mas você é sempre tratado como um estrangeiro, você vai estar sempre... Eu me lembro que eu fiz figuração em ópera, eu ficava no lugar do ator principal para fazer um ensaio de luz. Marcar luz e tal. Essas coisas. Você vai sempre... Porque você sempre tem o acento, né, o sotaque, porque você sempre é olhado dessa forma. Enquanto isso, eu fui conhecendo muitas outras coisas, que não foi só isso, né? Não foi só o Philippe Goulier, nem o Tahar Kaman, como o Teatro de Soleil. Né? O Teatro de Soleil, para mim, que foi... A gente também nunca tinha ouvido falar, cheguei, fiz uma oficina e vi o espetáculo, e o Teatro de Soleil, para mim, virou a grande escola. Né? Então, você vai aproveitando essas coisas, mas tem uma hora que você fala, estou aqui já há muito tempo. Eu voltei uma vez, passei férias de 1 mês, nesses anos todos, voltei para lá... Você vai ficando com saudade, você vai ficando isolada. Saudade, aí você chega aqui eu e chego tem que aqui, recomeçar. Não foi muito difícil. Eu cheguei aqui, foi nessa época que eu fui fazer a oficina da Globo, exatamente. Porque eu fiquei nesse limbo de... Eu precisava viver, de alguma forma disso, eu já tinha 28 anos nessa época, né? Então, já tinha se passado 27 anos, eu já tinha se passado muito tempo da minha formação, mas eu não imaginava outra coisa que não fosse ser atriz. Então, vai para a Globo. E como na França, no tempo que eu estive lá, eu fiz um curso de formação na língua e na civilização francesa, porque essa minha paixão pela língua francesa, ela também acabou se traduzindo nesses estudos. Eu fui estudando e eu trouxe o diploma, então eu me formei como tradutora e eu comecei a dar aula de francês particular. Então, quando eu voltei da França, eu fiquei 2 anos dentro de casa, dando aula de francês para a equipe de comissários aeromoças da Varig, porque eles eram obrigados a falar 2 línguas, né? Inglês e francês. E as minhas aulas eram super teatrais, né? Aí faz o link um pouquinho com a minha brincadeira de infância, né? Que eu tinha minhas alunas imaginárias, eu fazia os cadernos delas, eu fazia as provas dela, eu corrigia.
Quando eu fui para a aula de francês, os alunos não eram mais imaginários, mas as aulas eram muito teatrais, a gente estudava com música, então eu via do músico o tempo inteiro, eles tendo que cantar, que preencher as letras das músicas. Para mim, era, assim, era um prazer. Primeiro, porque eu estava falando francês, segundo, porque eu estava brincando. Né? Um dia, falando com a Silvana, no telefone, Silvana Marques, que estudou comigo. Sim. Como é que você está? E reclamando Fotógrafo, da vida, claro, fotógrafo, porque o que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. A gente começou a falar das pessoas. Aí a Ângela está fazendo concurso para a Unirio. Eu falei, que isso, concurso? Ângela Reis? Ângela Reis, Janjinha. Uma coisa para mim que não tinha a menor ideia disso, né, de que existia isso. Eu nunca mais tinha voltado na Unirio. Não soube o que foi que aconteceu com a Unirio, com quem estava lá, não sabia nada. Tá bom, vou saber. Entrei, vi, achei interessante. E eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei disso. Assim. E falei, vou me inscrever. Me inscrevi. Durante 3 semanas, peguei o programa de estudo do concurso, estudei que nem uma desgraçada. E foi muito bom porque, na verdade, eu revi muita coisa. Me lembro muito do Brecht, que era a aula do Roberto Decleto, que eu fazia. Estudar tudo isso, reestudar a história do teatro. Fazia meus resumos, eu tenho até hoje os resumos que eu fiz para o concurso à mão, porque são coisas que você vai... Você tem um passo a passo. E fiz o concurso e surpreendentemente passei, assim, porque na verdade eu não tinha. Surpreendentemente não. Na verdade, a gente tinha... Não é questão de se menosprezar, mas eu não tinha o perfil da professora universitária. Né? O que era, na época, você, né, por exemplo, você tinha a prova escrita, que eu fui muito bem, porque eu estudei, então eu estudei, se você estuda, você acaba indo bem. Tinha a prova de currículo, que eu fui muito mal, porque não tinha nada do que eles pediam, como publicação, congressos e não sei o quê, Paraná. Então, eu quase zerei a prova. E fui excelentemente bem na prova prática. Então, o que me botou dentro da Unirio foi minha aula prática. Né? O Cleto, Jane Celeste estavam na minha banca, e no final o Cleto veio falar, mas vem cá, que aula é essa que você deu? Onde que você inventou isso? E foi um grande prazer, eu senti uma enorme alegria de fazer aquilo. Mas eu acho que eu também não tinha muita expectativa, e eu acabei passando. E passei em 3º lugar, então eu não entrei imediatamente. Naquela época, os concursos valiam, né? Então, meu concurso valeu por 2 anos e eu entrei no ano seguinte na vaga do Cleto. O Cleto se aposentou, que foi para mim uma emoção enorme, assim, porque ele me dizia assim, você vai entrar na minha vaga, aquele jeito dele, ele fazia assim no cabelo. Um apaixonado, né? Ele era exatamente, professor apaixonado, Roberto de Cleto. Um professor apaixonado. E ele... Eu digo que ele foi o meu melhor professor de interpretação. E ele é muito afetuoso, mas também... Essa minha entrada lá teve um prazer muito grande por causa disso também. Assim, eu me orgulho de dizer isso. Assim, eu tenho para mim é uma honra, na verdade, né, entrar na vaga dele. Ele ainda foi diretor da escola há muitos anos, quando eu já... Então, eu peguei ele como diretor da escola, me ajudou muito a entender tudo aquilo, né? E aí eu comecei... Nesse ano que eu demorei entre o concurso para estar na Unirio, eu comecei a dar aula, né? Porque eu falei, eu nunca dei aula de teatro, eu tenho que começar a treinar, porque eu vou entrar dentro de uma universidade, vai ser... Como é que vai ser? E aí comecei a fazer alguns cursos com a Andréa Cavalcante, minha amiga de sempre, minha amiga que foi da querida, sua turma. da minha turma. Que foi para a França minha também. Minha irmã foi para a França um ano depois também, trabalhar com a gente, estudar lá. E a gente começou a dar aula sobre Nelson Rodrigues, para adolescente, no Teatro de Arena. A gente fez vários cursos. Saber, hoje a Andréa Cavalcante, ela é preparadora de atores da Rede Globo. E também... E fazendo um trabalho incrível frila, lá. Né? Ela faz bastante coisa... também, assim, contratada por fora. Por fora, ela prepara mas ela é muito certos querida atores, lá, sabe? Tem muito um querida, super assim, know-how, ela é super fera, assim, né? A gente... Aí você... Que função você ocupa na Unirio hoje? Hoje, depois de... Na verdade, eu estou na Unirio há 27 anos, né? Meu Deus, como o tempo passa. Hoje, exatamente, eu sou professora e sou coordenadora do curso de bacharelado em atuação cênica, né? Porque é uma função que a gente reveza entre os professores, que é uma função de gestão, uma função de administração, e que a gente tem que cuidar
do curso do ponto de vista do discente, né? Todos os currículos, as disciplinas, os históricos, as formações, as mobilidades, enfim. Eu acho que, por exemplo, essa pergunta do Gonzales, na verdade, é até um portal para a gente entrar assim, basicamente no mote do nosso programa de hoje, né? Que é a importância da formação acadêmica para o ator, enfim, ou para o profissional de artes cênicas, né? Ana, como é que é, assim, qual é a importância da formação acadêmica para um ator, para um profissional de artes cênicas hoje? Como é que você vê isso? Eu vou te dizer assim, Gustavo, assim, eu diria que, para mim, é importante uma formação. Se ela vai ser acadêmica ou se ela não vai ser acadêmica. Eu relativizo muito essa palavra acadêmica, porque eu acho que ela tem um peso, ela tem uma memória meio pejorativa no meio artístico, né? E um peso e que não corresponde à realidade, porque eu estou na academia e eu sei que a academia ela se constrói, ela é feita das pessoas que estão nela. Então, assim, se hoje a gente tem vários professores, artistas, diretores que trabalham em cena e dão aula na universidade, eu posso te dizer que hoje, na Escola de Teatro da Unirio, esse acadêmico está totalmente infiltrado por artistas, não só na graduação, como na pós-graduação. Tá vendo, galera? Que né? quer fazer, então, isso é importante se ligar nisso. A gente tem uma conversa com o externo também, né? De procurar estar sempre fazendo essa ida e volta, de trazer as pessoas que estão trabalhando fora para dentro, mas também dos professores estarem, de uma certa forma, também desenvolvendo práticas artísticas. Na pós-graduação, por exemplo, na mestrado e doutorado, a gente tem aceitado e promovido, incentivado trabalhos de pesquisa que tragam a prática como estudo. Então, tem muito memorial sobre práticas artísticas. Você pode estudar um espetáculo, você pode estudar um processo e você pode se formar mestre porque você estudou um processo artístico de determinada companhia, ou estudar o trabalho do ator. Não, tem várias linhas de pesquisa hoje, não só as linhas de dramaturgia e textocêntricas, né? Assim, então, na verdade, eu acho que a academia hoje, como eu vejo, ela não carrega mais esse peso, mas eu sei que ele ainda existe por falta de conhecimento, por ser também às vezes mais fácil você dar o peso, né? E não distinguir as duas coisas, né? Eu não me imagino uma atriz sem estudar. Eu sou uma atriz que eu estudo até hoje. Eu tenho caderno quando eu estou na peça. Eu costumo dizer que o ator é aquele profissional que não para de estudar nunca. Não, eu estudo. Eu tenho caderno, eu vou lá, eu estudo, eu faço trilha sonora do personagem. Eu vou procurar as referências, né? Então, e eu acho que se você tem bons mestres, se você tem bons guias, né? Porque quem estuda precisa disso. Bons livros, bons guias que te coloquem para frente, que te coloquem em conexão com lugares, pessoas e conhecimentos que você não teria ideia de que pudessem estar ali junto com você, né? Pessoas que te puxem, que te tragam para, né, para aquilo que você precisa encontrar, né? Então, eu acho que a formação ela é importante. Acadêmica ou não? Acadêmica ou não, né? Eu acho que a acadêmica ela é uma opção. É uma opção porque você tem uma regra, aí sim, você tem uma regra. São 4 anos, tantas disciplinas, tantos créditos, tem que fazer em tanto tempo. E vai ser com esse professor, você queira ou não. E vai ser esse conteúdo, você queira ou não. A gente também aprende a se adequar ali ao que está proposto a estrutura daquela academia de ensino ali, né? No plano de curso, né? Que já da Unirio, desde que eu estou lá, já mudou 4 vezes. Né? Então, ele vem se aprimorando. Para você dizer, tem aula de performance hoje? Sim, tem uma das disciplinas coisa de atuação, que não existia performance. Na nossa época. Agora, falando um pouquinho assim como ator, é claro que a atividade cênica, né, teatral, são várias coisas que se podem fazer ali, mas pensando do ponto de vista de ator, né, colocando dentro dessa perspectiva da importância ou não de ter um estudo
seja ele acadêmico ou mais informal, porque tem essa coisa assim, a gente fala que depende muito de talento. Né? Conta assim, mas você sempre foi engraçado da turma, você na família, era nas reuniões de família, que era o que contava piada, que tal, não sei o quê, e acha que é simplesmente uma questão de vocação só, ou de talento, né? E às vezes eu comparo muito com futebol, né? Que a gente fala muito do craque, do bom jogador, tal, mas esquece que um time tem 11 jogadores. Claro que tem aquele cara que é o que mais aparece, o que mais decide, o que mais influencia um jogo. Mas tem 11 pessoas ali que estão jogando e cumprindo as suas funções. Né? E eu acho que o estudo, de uma maneira talvez acadêmica até, mas é um lugar onde muita gente vai entrar em contato com a história da realização teatral. Né? O que já foi feito, como foi feito, por que foi feito daquela maneira. O que está atrás, né? de você? É. O que veio, né? Entendeu? O que te sustenta acho que nem todo hoje? mundo tem a oportunidade, assim, que talvez você tenha tido de estar na França, tá, e conhecer mestres práticos, digamos assim. Ok, vamos estudar, mas na prática, vamos exercer esse estudo na prática. Né? E eu acho que é um lugar que, de repente, principalmente num país como o nosso, que o acesso à cultura é muito, mas muito restrito, né? Você tem um lugar onde a pessoa fala, pô, ali eu vou ter contato com isso. Né? Como é que é isso, assim? Nesse ponto de vista, e partindo desse discurso que você está falando, para mim é essencial. Essencial que esses espaços onde esse tipo de escola, de educação, de formação é oferecido, esteja ocupado. Eu gosto de sempre falar uma universidade pública. Claro, com ensino Exato. de qualidade dentro de uma universidade pública, que esteja ocupado, vivo, acontecendo, crescendo, se desenvolvendo, seja a partir do seu quadro de professores, seja na recepção dos alunos, né, assim, aumentando vagas. Enfim, eu acho que é essencial esses lugares de formação, esses espaços de formação, eles são essenciais até para a formação de público, porque uma coisa que a gente nunca pensa é que a gente pensa na formação do ator, na formação do diretor, mas quando você está na escola, você também se forma como espectador. Sim. Entende? Porque a ideia é essa também, para formar outras pessoas. Hoje na Unirio a gente tem um curso de licenciatura em teatro, né, era obrigatório até a entrada desse último governo o ensino do teatro nas escolas, né, no ensino fundamental. E, então, você tem que formar. Então, os cursos de licenciaturas, elas foram muito desenvolvidas. Então, no curso de licenciatura, você tem esse foco sobre o público, porque você vai trabalhar com crianças, né, e você vai trazer essas crianças para serem o futuro público do teatro. Né? Mas eu acho que também, quando você está estudando, você também está aprendendo esse lugar do público, porque você não estuda para você não faz o teatro para você. Você não faz a cena para você, você atua para o outro. Aliás, você só existe atuando se tem um outro te vendo. Claro. Então, na hora que você se prepara, você também está preparando para o público, para ser público, para preparar o público. Né? Assim, o Peter Brook sempre fala, não tem nada mais tedioso do que o teatro entediante. Né? Então, uma pessoa que vai ver alguma coisa que ela acha chato, ao vivo, ela nunca mais vai voltar. Né? O Abujamra falava isso. Teatro pode ser ruim, não pode ser chato. Porque se for entediante, chato, você não volta mais. Então, eu acho que também o lugar onde você se forma, onde você estuda, faz você ter essa visão, do público, né? De se preparar para o público. Mas eu acho que, de uma certa forma, é um lugar onde você estuda e onde você cresce. Entende? Em todas as áreas. Entende? Então, acadêmico ou não, é onde você cresce. A universidade, a escola de teatro, a Unirio especificamente, da época que eu fiz para hoje, ela mudou enormemente. Essa pergunta que eu ia te fazer, que é uma curiosidade imensa. Ela mudou enormemente. Mudou porque ela cresceu como instituição. Então, ela deixou de ser uma faculdade, é uma universidade, a escola de teatro cresceu institucionalmente. Então, a gente tem área de pesquisa institucional. Foi muito mais democratizado. A gente, por exemplo, com essa proposta das cotas. Hoje a gente tem, talvez, mais da metade dos alunos são cotistas, porque eles, né, a gente dá 50% obrigatório por lei, mas eles que vão ficando, eles que vão vindo, eles que vão... Politicamente, vai mexendo no vai mexendo alunos, em tudo, mexe em tudo. Hoje a gente, por exemplo... Parece que tem a voz dos alunos se torna uma voz, primeiro, muito mais plural e muito mais forte também.
Não, e eles reivindicam também esse lugar de voz, esse lugar de fala. É exatamente né? aí que eu queria chegar. Então, por exemplo, hoje, a universidade, a escola de teatro, com essa democratização, ela está sofrendo uma mudança grande, por exemplo, no curricular, no seu currículo, porque os alunos estão reivindicando as histórias as suas Exatamente. histórias, o teatro negro, o teatro africano, as danças populares. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, eu sou uma professora que me especializei, me aprofundei no estudo da máscara. Então, eu tenho, ao longo desses anos todos, uma coleção grande de máscaras, trabalho com máscaras balinesas, e eu dou aula de máscaras, baseado na minha experiência na França, na pedagogia do Jacques Lecoq, que tem um passo a passo, e que é uma aula incrível, que faz o ator trabalhar coisas básicas da cena, é uma aula muito popular, que todos gostam, ela é cômica, ela é engraçada. Tal. Nos últimos 4, 5 anos, eu venho sofrendo pressões, mesmo a aula sendo uma aula que eles gostam, pressões sobre a questão do repertório ser branco, europeu. Exato, eu tive notícia disso. De eu trazer uma pedagogia que foi feita para o branco, europeu. Mas a máscara balinesa não mas é porque foge um pouco desse perfil, não? Não, mas eu estou trabalhando dentro da pedagogia do Jacques Lecoq. Sei, a máscara balinesa tem tá. uma cultura lá, topeng, eu não ensino topeng. Né? Eu ensino... O que é isso, topeng? Topeng é uma dança balinesa que é dançada, que é uma improvisação de vários personagens que contam histórias, e que é dançada nos templos, mas que é dançada também nos batizados, que é dançada na rua, em baile. Então, essas máscaras, Teatro du Soleil foi um dos primeiros que trouxe para a cena ocidental. E, a partir daí, a gente começou a trabalhar com essas máscaras nas escolas. Então, você coloca a máscara, trabalha o espaço, o objeto, a fala, a improvisação, a relação com o outro, né? Depois você tira a máscara e continua trabalhando, mas aquilo, de alguma forma, deixa um aprendizado no corpo e para o ator daquela experiência que ele vai usar depois sem ter que estar com a máscara. Entende? Ele não vai fazer teatro balinês, porque ele usa a máscara balineira. Só que essa é uma pedagogia, então, uma pedagogia que foi estruturada por um homem europeu, branco, e eles começam a demandar que... mas e a máscara do cavalo marinho? E a máscara do Bumba Meu Boi? E como é que eu quero colocar isso na minha prática pedagógica? E o Clóvis não é uma máscara? O Clóvis, o palhaço, eu tenho curso de formação de palhaço. Essa coisa que tem essa crítica, eu sei que, por exemplo, na nossa época, toda a história, a estrutura da história do teatro é a partir da Grécia, entendeu? Isso, então como vem se essa não construção, tivesse como se não teatro nos índios, entende? Africano, teatro indígena, né? A gente nunca escutou falar, não teve na história do teatro, nas nossas aulas de história do teatro, na Unirio, na nossa época, o teatro negro, entendeu? Que foi um movimento que essa atriz maravilhosa que faleceu agora. Ruth de Souza. A Ruth de Souza, entendeu? O Abdias Nascimento. Pessoas importantes que isso não existia como formação, como informação acadêmica. Então é interessante que essa galera, entendeu? Eu falei que eu queria chegar nisso, que eu tenho amigos que participam desse movimento e que eu acho que isso veio a democratizar. Não, totalmente legítimo. E ajuda a gente, por exemplo. Identitário. Eu como professora... Identitário. Eu como professora, eles criaram, a partir das minhas aulas, os alunos, um grupo de estudos da máscara. Então, esse grupo de estudos começou a acontecer fora das aulas, e eu orientando. E eles começaram a pesquisar e a estudar, sob a minha orientação, mas com a colaboração de vários doutorandos, mestrandos do programa, a relação entre o uso da máscara balinesa na cena e a máscara as figuras do cavalo marinho, por exemplo, entendeu? Explica um pouquinho melhor o que é o cavalo marinho. O cavalo marinho, quem não entende, de repente... O cavalo marinho é uma dança tradicional que tem várias figuras que contam várias histórias. Da onde, são dançantes. Ela é do sertão de Pernambuco, né? Mas eles já vieram aqui algumas vezes, eles eles dançam, né? São dançantes, né?
E, na verdade, eles têm figuras que seriam equivalentes às nossas máscaras, por exemplo, ocidentais da comédia dell'arte. O capitão. Não equivalentes enquanto personagens, mas enquanto figuras, né? Arquétipo. E como é que você faz essa relação? Que corpo é esse? Eles, por exemplo, trouxeram a questão do corpo brincante, do corpo da festa, do corpo que dança, né? Como é que esse corpo, de alguma forma, pode preparar o ator para estar em cena? O que ele pode trazer para o ator para estar em cena? Como é que você pode juntar essa prática do cavalo marinho como, sei lá, um aquecimento para você entrar em cena fazendo determinado personagem? Entende? Isso é uma coisa que eles estão investigando, porque isso é uma demanda deles, eles estão investigando, eles estão propondo, e eu acho que fica para a gente a tarefa, né, de alguma forma, de ir transformando isso em pequenas pedagogias. Né? Assim, porque é isso, uma coisa é você ter experiência, você trazer o cavalo marinho para se apresentar na Unirio, você dança junto com eles, você fala, nossa, isso energiza meu corpo, isso traz presença para o meu corpo, isso traz te liga, presença no jogo, te na conecta. improvisação, me conecta, me deixa no presente, ativa uma emoção em mim. Mas outra coisa é você dar uma aula disso para o teatro. Então, isso são transformações que vêm acontecendo. Porque você está falando aí, eu me lembrei, eu consultei o celular, se você está vendo aí pela coisa, pô, cara desinteressado, ela está falando, ele está olhando o celular, não. Ele não está no Facebook, Achei que ele não, estava viu, olhando gente? a hora. Ele não está no Facebook, não. Não é isso, não. É porque eu me lembrei de uma frase, e eu vim consultar aqui uma frase do Beckett, que fala, dance primeiro, pense depois. É a ordem natural. E é Que é incrível, isso, né? Antônio, Isso, né? porque o nosso povo é um povo dançante. Acho que o ser humano, de uma maneira geral... Mas a gente é um povo que se toca, é um povo que... por exemplo, esse trabalho de hospital, né, de palhaço em hospital, é um trabalho muito difícil, porque tem a questão da asepsia hospitalar. Né? Você tem a bactéria de tocar e não sei o quê. Mas... nós somos um povo que toca. O palhaço pode não tocar, mas a pessoa que está passando no corredor agarra o palhaço, agarra os objetos. Então, quando a gente teve, há uns 10 anos atrás, uma avaliadora de um programa de palhaço de hospital francês que veio aqui fazer uma avaliação nossa de como que a gente estava fazendo. Ela falou, Ana, nossa, muito bom, está tudo muito bem, muito ótimo, mas eu tenho 2 observações a fazer. A primeira é como eles são jovens. Porque são todos alunos com 18 anos, 19, lidando com situações de óbito, de doenças terminais, de crianças que estão internadas e trabalhando isso dentro do universo da palhaçaria. Depois ela falou, vocês se tocam o tempo inteiro. Meu Deus! E a infecção hospitalar? Ela ficou doida, né? Falei, é isso, a gente toma o dobro, o triplo do cuidado, desinfeta tudo e lava todas as roupas toda vez que vai. Mas eu dei esse exemplo porque assim, não tem como. Se você não... Você é envolvido pelo contato corporal. Né? E o corpo, na verdade, para o ator, é um instrumento essencial. Então, ele também vem dessa história de corpo envolvido, envolvente. Né? Você não é um ator que... A não ser que a cena te proponha isso, a não ser que isso seja uma direção, né? Um distanciamento. Mas, mesmo assim, tem uma coisa, um desenho corporal nisso. Tem um corpo ali. Sim, entendeu? sim. A gente tem muito... Por menos que ele se mova, entendeu? Eu vi uma peça com o Adriano, meu Deus, o curitibano maravilhoso. Sei. Com um grupo, sabe quem é? Cara, eu vi uma peça que ele fazia a anta de Copacabana, que era incrível a peça, porque era uma luz recortada assim no rosto dele, e ele contava aquela história sem movimento algum, só na palavra. Às vezes ele mexia só o olho, mas engraçado que ele não fazia... ele foi, né, treinado, e ele fazia aquilo, a princípio, nossa, como é que vai se contar uma história ali? Como é que, né, o não corpo que está só ali? Mas tem um corpo, entendeu? E ele contava aquilo com uma propriedade tão grande que a história vinha com potência, com entendimento, com clareza, com interesse. Mas é uma coisa assim, quer dizer, por menos que... não tem o corpo ali do ator. Você, como não tem o corpo do ator? O corpo significando o corpo, mas também a voz e a mente, que são as escolhas que o ator faz para fazer o que ele está fazendo, entende? Porque tem uma escolha, né?
Adriano Peterman, lembrei o nome, meu querido. Tem uma Adriano, piada que a foi gente mal. faz na França, se faz na França, que às vezes tem muita repetição de espetáculo do mesmo texto, mas com traduções diferentes. Aí a pessoa fala assim, mas você vai de novo assistir essa peça? Ah, porque eu quero assistir essa outra tradução. E a tradução não é Entende? ligada ao texto. Ao texto, entende? Não a montagem Gente, de um outro isso grupo. é uma brincadeira Sim. cruel, meio estereotipada, mas é só para fazer um pouco a diferença. Claro que existem outras coisas, mas um pouco a diferença que assim, é isso. Eu acho que a gente tem essa questão de ver o corpo, de entrar em contato, de ver ao vivo, de estar ali, de ser tocado por aquilo corporalmente, de ser atravessado por aquilo corporalmente. Então, nesse sentido, por exemplo, hoje a gente ter essa demanda dos alunos de trazer essa corporidade brasileira, essa corporidade étnica, Exatamente. entende? De suas Para uma identidades, escola. Porque você. de reforço e cultural de suas você identidades. desutiliza também. Quer dizer, Exatamente. A pedagogia, de alguma forma, ela é elitizada, né? Assim, porque é um pensamento sobre uma prática para originar uma segunda prática, né? Então, assim, é interessante essa cobrança. Eu acho que a gente tem que ir fazendo as coisas juntas também, porque eu não sou negra, eu não sou dançarina do cavalo marinho. Eu vou estudar tanto quanto eles, entende? Eu vou estudar isso, eu estou ali. Então, a gente tem que é diferente de, por exemplo, a gente teve agora uma professora que entrou na equipe de corpo e que ela é uma professora brincante, dançante, que é a Juliana Manhães. Então, ela está... Assim, as aulas de dança, de corpo, todas estão trazendo essas experiências para eles. É totalmente diferente. Então, a gente também... essas coisas elas vão mudando com o tempo, né? Então, acho que tem uma diferença enorme da universidade hoje, que está alargando esse lugar dos currículos, os repertórios dos currículos, o que você vai estudar, né? O que você vai trazer como ampliação do seu campo de conhecimento, sabe? O que você não sabe ainda? Você me lembrou uma história, que é uma história minha, da Unirio, assim, mas que, na verdade, eu estou processando agora e posso estar até resolvendo isso agora. Exatamente na aula de dança. Eu sempre fui um péssimo dançarino. Né? A aula de dança, aquele negócio, 3, 4, passo para lá. Horror pra você. Aquilo é um horror para mim, eu tinha pânico, eu tenho pânico ainda. É uma coisa que... Mas, por exemplo, eu sou músico também. Quando eu tô cantando, eu estou dançando de alguma forma. Né? A banda que a gente teve aqui, que eu fui vocalista aqui da banda Liquid, né, que saiu aqui, era uma coisa performática, tem uma dança ali, né? Mas a dança era uma coisa assim, era muito europeia, né? Quando alguém abria um espaguete, né? Abria o espaguete, aquilo... O original é espacate. Mas Não, chama de a gente tem espaguete, que... chama de programa espaguete educativo. que abre a perna assim, não sei o que, parará. Se o cara é homem, ele teria que encostar o saco no chão, abrindo as duas pernas. Aí aquilo assim, eu tinha um trauma daquilo. E eu me lembro que a professora, não me lembro o nome dela, né? Ela chegou assim, ela falava um pouco assim, né? E ela chegou assim para mim e falou assim com todas as letras para mim: Gustavo, eu só vou te aprovar porque você é muito gente boa. Eu não tinha a possibilidade de fazer outro tipo de dança, entendeu? Que era uma coisa que para mim era estranho. Eu acho que você deu azar. Porque, na verdade, hoje em dia, eu não sei se... mas eu não consigo ver isso como há um certo, um errado, há alguma coisa a atingir ou não, entende? Porque quando você tem uma disciplina como dança numa escola para atores, não é para o ator ser um dançarino, né? É para o ator dançar, para liberar seu corpo, para fazer outras coisas, para autoconhecimento, ritmo se e conhecer, corpo. conhecer seus limites, o seu corpo, olhar, sentir, abrir a percepção, entende? Eu vejo de uma outra forma. Eu acho que quando você tem... São níveis de exigências diferentes, entende? Você não pode exigir que um ator... Existem muitos atores que dançam, são ótimos músicos, mas tem atores também que não conseguem bater pau, fazer o exercício do ritmo e roda, entende? E isso, na verdade...
é só trabalho, né? É trabalho, é lavoro, né? Como a gente diz, é um labor. Você vai para você ir se aprimorando, se conhecendo, e isso só vai trazer qualidade para a sua atuação. Entende? Eu acho que na hora que você fala, você não serve para isso, como também escrever. A gente tem uma questão com os atores, deles terem uma disciplina para escrever. Então, mas tem muito professor que fala assim, não, você não vai saber escrever. Você não sabe escrever. Você entende? Esse tipo de coisa, no meu ponto de vista, não adianta. Só afasta a pessoa, o artista da escola. E não sabe escrever só o que especificamente? Porque também, né? eu preciso escrever para mim. Claro. Entende? Não é para ninguém. Eu preciso... E a escrita, na verdade, é um exercício de conexão. Entende? Então, na verdade, o que você precisa não é escrever bem, mas você precisa exercitar, conectar duas informações que estão apartadas, conectar duas culturas que não se conversam, questionar, pensa. É um exercício de pensamento. Então, quando você diz para alguém, você não sabe escrever, como você diz, eu vou te dar a nota porque você é muito boa gente, você está dizendo assim, você não vai conseguir nunca conectar duas coisas diferentes. E isso faz parte um pouco da hierarquia institucional, que a instituição carrega, entendeu? Tem isso, tem a hierarquia, que é uma praga. Mas isso já mudou bastante. Mudou bastante, né? Mudou bastante com a democratização das instituições, mas ainda tem... Porque o ser humano ele se defende muito na hierarquia, né? Se defende nessas questões assim, o professor, o aluno, quem que guardar as suas posições. Guardar as suas posições, entendeu? Assim, do meu ponto de vista, isso só atrapalha as escolas de arte. Entende? Porque no processo artístico, na verdade, o que a gente quer sempre é fazer rolar essas hierarquias, né? É fazer com que elas se misturem, é fazer com que elas se embolem. Né? A gente vê... Claro que a gente vê em muitos processos artísticos e espetáculos, né, os diretores tiranos, né? Mas é sempre uma hierarquia em nome da arte, né? Assim, mas que sempre acaba, de alguma forma, prejudicando as relações e, de alguma forma, prejudica a chegada no público, do meu ponto de vista, entende? Mas eu concordo com você. Não vai chegar como eu sou chegaria. Então, partícipe desse ponto de vista. Eu acho que, nesse ponto de vista, hoje, a universidade, quando ela tem um departamento de pesquisa, ela tem um departamento de extensão. Nossa, para o teatro, isso é incrível, porque os meninos, os estudantes, eles estão aprofundando estudos de repertórios que não existem, então eles estão estudando isso na pesquisa, eles estão propondo projetos de pesquisa. Na extensão, eles estão avançando sobre lugares não formais de apresentação, e aí volta aquela história de performance e atuação. Sim. Eles estão rompendo, com os projetos de extensão, você tem teatro na prisão, é um projeto lindíssimo, um projeto maravilhoso que tem na Unirio. Você tem o teatro no hospital, o palhaço no hospital, você tem o teatro... nas comunidades, né, como os espetáculos e os cursos, as oficinas na Maré. Você tem uma série de atuações que fazem com que os portões fiquem abertos, né? Porque se fala sempre assim do muro da universidade, porque o muro de lá, daqui para o muro, de lá para o muro. E, na verdade... Se o muro existe, ele tem portões, entende? Então, que se deixem os portões abertos. Então, isso faz ventilar. E a ventilação para o conhecimento é muito importante, porque o que faz ele respirar, ele está sempre novo. Entende? Então, eu acho que isso trouxe muita diferença para a Unirio hoje. A gente tem disciplinas baseadas em teatro na comunidade, teatro na prisão e palhaço em hospital. A Unirio hoje, você está falando assim, que está me vindo assim, essa reflexão, e muito feliz com isso. Quer dizer, na verdade, a Unirio, em relação à nossa época, a Unirio passou por um processo de conexão. Conexão. Mudaram muitos, né? Vários ex-alunos viraram professores. Isso é muito legal. É muito legal. O que acontece? A gente traz também esse afeto, a nossa afetação daquele momento de formação para a nossa vivência docente. Essa análise crítica sobre como era, o que eu posso fazer, o que eu posso modificar em relação à minha época. E, ao mesmo tempo, eu não sou um estranho ali, porque eu me formei ali. Então, eu tenho também... Eu tenho uma conexão com aquele lugar, aqui, eu tenho um afeto né, por aquelas pessoas. Então, a gente tem muito ex-alunos, né, mas a gente tem muitos artistas também dando aula. E eu acho que isso faz diferença, entendeu? Pessoas que estão
atuando na direção, né, o departamento de direção, o curso de direção, tem muitos diretores que estão aí, na atuação, pessoas trabalhando como atores, na licenciatura, vários professores. Quer dizer, isso acho que é muito importante, por exemplo, para um aluno que está na universidade, vai e tem a oportunidade de ver o seu professor entendeu? Ali no fogo, né? Queimando. Na arena jogada aos leões, entendeu? Quer dizer, e isso torna assim a coisa que pra gente ficava uma coisa, o professor, coisa e tal. E você vê o cara ali, sabe? Não, e jogado pra gente, na arena. Pra gente é muito importante, porque é isso. Eu sempre brinco, eu falo assim, essa é uma aula que me faz ficar de pé. Que assim, é diferente, você dá uma aula de pé, você dá uma aula andando, você dá uma aula de lá para cá. Porque às vezes quando você dá aula, você começa a dar aula muito sentada, que você vai ficando sentada. O aluno vai ficando assim também. Não, e você vai ficando. Então, eu pensei, para eu dar uma aula em pé, eu preciso estar em cena, Sim, de sim. tempos em tempos. Porque você também vai ali se alimentar, você vai ali... E o aluno também acaba olhando para você de uma outra forma. Essa questão da hierarquia, ela fica muito diferente. Exatamente. Porque ele fala, depois da peça das Comadres que eu fiz, Da eu Ariane dou muita Moschini, aula né? de palhaço, né? De comicidade, de máscara. E são aulas difíceis, não são, porque fazer rir é muito difícil. É muito difícil. Depende, é quase uma dor, né? Para você ter o prazer. É um parto, né? Assim, é muito autoconhecimento. E era uma peça cômica, as Comadres, eu tinha um quadro. E eu me deparei com alguns alunos sempre falando, professora, agora eu entendi o que você pede na cena. Olha só. Entende? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Para mim já valeu, porque, na verdade, e também, não só porque pode ser um elogio, mas é porque faz ver quanto você é importante na vida daquela pessoa. O que você diz para ele, que fica ali, que ele não entende, ele segura aquilo e ele vai entender num outro momento, com uma outra coisa que você está fazendo, que nem sempre o que você vai dizer para o ator é que vai fazer o sentido que ele precisa, entende? Assim, também de perceber o papel do formador. Em cima disso, eu dei aula há muito pouco tempo. E esse pouco tempo para mim foi importante porque depois que eu dei aula esse pouco tempo, na aula eu falei assim, cara, será que isso que eu estou fazendo, eu faço isso na minha prática? Eu acredito nisso? Ou eu estou sendo hipócrita? Ou eu estou sendo professor? Aí eu falei assim, não, cara, eu sou ator, caramba. Entendeu? Eu sou ator e estou, de uma certa forma, dando aula de interpretação. Mas aquilo que eu estou pregando, assim, é aquilo que eu faço, entendeu? Se eu estou dizendo, tem que aquecer, eu faço isso. Então começa um processo assim da aula, é um processo de aprendizado. Né? Você passa a ser mais rigoroso com a tua prática Exatamente, com a tua prática e com o ensino, né? Com a maneira como você está passando para os outros. Com a relação né? verdadeira que você está tendo com aquele jovem, com aquela pessoa que está querendo, enfim, conhecer, iniciar-se, enfim. Não, inclusive no processo de criação, numa sala de ensaio, numa sala de aula, que você tem muitos momentos vazios de não saber, de você fica perdido, que você não sabe o que fazer, que você não sabe o que dizer, que você não sabe. E isso tem que estar na escola. Entende? A escola não pode ser um lugar onde o professor sempre saiba o que dizer e o aluno sempre saiba como responder, entende? Porque se a escola for o lugar do acerto, a gente perdeu a escola. Ana, que coisa linda isso. Não, assim, porque, na verdade, mas é isso. E acho que quando você está na prática, você está lidando com isso o tempo inteiro, entendeu? Com o vazio da criação. E quando você vai para a pedagogia, para a educação, parece que você tem uma cartilha que você tem que seguir, e o professor fala, mas você tem que fazer isso. E o ator não consegue. E aí o professor fala, mas você tem que fazer isso. E aí o aluno não está conseguindo. Então, a gente trazer os momentos de silêncio para a sala de aula. Hã? Só vai ser aprovado se for gente boa. Eu acho que isso ajuda a gente a trazer os momentos de silêncio para a sala de aula, os momentos de vazio para a sala de aula e aproximar esse lugar de formação do lugar de criação artística, principalmente para uma escola de arte, porque eu não sei como é que é na escola de matemática, entendeu? No curso de matemática. Mas na escola de arte tem que ter esse respiro, tem que ter assim... Hoje, a Ana Ascar não soube o que me dizer. Não soube. E vamos dormir com esse problema, eu e você.
Entende? Porque isso faz parte, né, da criação em arte, você ficar sem pergunta, o que é muito difícil Sem hoje por resposta. causa desse... Também, né? Sem pergunta, sem resposta, na verdade. Eu queria fazer uma ponte. Você falou rapidinho, en passant, um tempo atrás, que esse governo agora tirou a obrigatoriedade do ensino Já tirou? Ou está querendo tirar, não é isso? Acho que ainda Aulas Já de tá na arte de medida uma maneira. Está provisória, ali, mas eu está não na sei marca do se- pênalti. tá na Está na marca do pênalti, falta chutar. E que eu acho que o fundamental de você colocar a criança, o ser humano, em contato com a arte, porque tem uma visão assim muito tacanha, dizer assim, não, mas fazer aula de teatrinho na escola é porque você vai descobrir ali futuros atores, se você dá música, vai descobrir futuros músicos, tal. Não é isso. É de colocar o ser humano, seja em que idade for, em contato com isso, com esse espaço onde pode-se fazer perguntas e não se ter respostas imediatas. Apresentar outras ou não formas se de ter- pensamento, de entendimento da realidade. Exatamente, você entender o mundo que te cerca de uma outra maneira. E entender que, às vezes, isso que você falou, eu achei do cacete. A gente não sabe, não consegue entender e você vai ter que dormir com isso. Porque a vida é assim. Porque o humano é assim. O teatro na sala de aula, na escola, as direções da escola sempre arrumam um jeito de tratar, ser assim, o que vai organizar a apresentação do final do ano. Então, Isso, a questão exato. Mas, na verdade, o que se passa dentro de uma sala de teatro, o que deve se passar dentro de uma sala de teatro de uma escola hoje, é essa aproximação com o humano, né? Assim, porque eu fico pensando assim, onde está se originando toda essa violência, todo o ódio, toda essa incompreensão, toda essa intolerância, porque você para de ver o outro como um semelhante, entende? Então você para de imaginar que o outro sente como você para de imaginar que o outro se afeta como você se afeta. E o teatro é uma experiência que nos proporciona isso. O teatro nos proporciona nos colocarmos no lugar do outro. Isso. O teatro nos proporciona olhar para o outro como se fosse eu. É o como se. O si. Né? Assim, então, assim, não importa, você pode fazer espetáculo, você pode fazer um jogo, mas se você aproveitar esse espaço, né? Se dentro das escolas, as aulas de teatro, aproveitarem esse espaço para trazer essa experiência da humanidade, do humano para os meninos, para as crianças, eu acho que é uma chance que a gente tem de enfrentar a brutalidade. Entendeu? Gente, porque olha só, essa é uma Maravilhosa. reflexão Muito bonita. absolutamente maravilhosa, absolutamente pertinente e que você, Ana, traz para a gente aqui do nosso Obscênicos, você traz assim uma contribuição assim de um valor assim incrível, entendeu? De uma reflexão, e eu vou sair daqui eu vou sair daqui com esse espetáculo, entendeu? Pensando milhões de coisas, entendeu? E como é importante esse teu trabalho, como é importante também para a Unirio ter professores, entendeu? Como você que traz essa questão que pode trazer a possibilidade do silêncio, a possibilidade do vazio, Da pergunta né? sem resposta. Da pergunta sem resposta, Vou entendeu? te dizer uma coisa, Gustavo. Tudo isso que eu falo hoje aqui, ou toda essa experiência que eu volto, né? Quando a gente faz uma conversa assim, ela volta, né? Em forma de fala, é um aprendizado que eu tive em sala com os meninos atores, entende? Porque, na verdade, foi o contato com eles, com as dificuldades, com as humanidades dele que faz com que a gente vá Como a gente aprende quando pensando dá aula, sobre isso. Como a gente aprende. entendeu? Gente, olha só, a gente está chegando aqui ao final do nosso Obscênicos, né? Deus está falando assim, meu Deus tempo está falando- acabou. Esse nome é ótimo, eu não tempo tinha acabou. visto. Obscênicos. 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 Você é uma obscênica. Você é uma obscênica. Você é uma obscênica. ótimo. Por Eu isso queria você uma está aqui. faixa. Até a gente vai fazer fazer uma camiseta. A gente vai fazer camiseta. olha só. Camiseta A produção. é bom. Camiseta é bom, depois a gente faz uma foto com todos. Então, você, como atriz, como professora, como diretora, como artista, se você tivesse assim as condições ideais, você tem dinheiro, você tem o espaço, enfim, vamos supor, é uma suposição, uma situação ideal para uma criação. O que você queria estar fazendo agora? Eu gostaria de estar fazendo alguma coisa que fosse necessário para as pessoas nesse momento. Eu assisto muitos espetáculos, eu assisto muitas peças e eu sinto... Você é jurada também de prêmios? Eu estou no momento jurada do Prêmio Shell, né? tá. Mas,
Na verdade, eu penso que a gente precisa resgatar o nosso público, entende? O público de teatro. Que a gente precisa trazer de volta essa necessidade das pessoas de irem ver ao vivo os atores, escutar as histórias, se emocionar, né? Fazer de volta, fazer essa... Então, eu penso que Restabelecer uma comunicação direta com o público. na necessidade, porque eu acho que não se trata... Nessa peça da Ciranda das Mulheres Rebeldes, tem um momento que a minha personagem reproduz uma carta que Meyerhold escreveu para Stalin. Ele diz, eu sou um artista, você não vai conseguir transformar a minha arte numa arte útil. A minha arte é uma necessidade, não uma utilidade, né? Então, tem um pouco isso, assim, sabe? De resgatar o público pela necessidade. Então, seria alguma coisa nesse sentido. Assim. Maravilha, Muito tá? bom. Não, muito bom, né? Muito bonito. Muito bonito. Cara, né? eu saio sempre pequeno Eu também, cara, eu não dessas sei o que entrevistas. Eu que fico assim, acontece. pensando assim, Que pô, as isso, pessoas gente? fazem Para tão, com gente, esse são negócio. tão Bosta, cara. bacanas, bicho. Fala assim, eu cara. sou um boçal. Eu sou um boçal. Eu sou um boçal, bicho. Eu vou Puta sair que daqui, pariu, eu vou é sair muito daqui. Só bom. vocês dois que Eu não tem vou esse mais negócio. falar quando sair daqui. Eu vou sair daqui assim, Cara, a orelha vai impressionante. crescer, Não, mas entendeu? é muito... Não, orelha grande, ó. Eu já tenho orelha grande. Eu não falo em crescer a orelha, que a minha já é muito grande. Pô, a dificuldade dela ficar encaixada aqui dentro, eu sinto dores aqui, porque ela quer Tá crescer. sob pressão isso aqui, tá cara, querendo pular, impressionante. né, cara? É, Acho que Dupla. tá chegando a hora. tá Vocês chegando a são hora uma do... dupla de palhaços, vocês sabem, né? A gente não sabe, não sei. Pode Aí. ser, né? Pode ser. Não, Pedro e Paulo Pedro. Pedro, isso Paulo, aí, Paulo Pedro, Paulo é. Paulo Pedro. Chegando ao momento do nosso... A gente tem que dar uma pausa, porque vai entrar uma vinheta Maravilhosa. originalíssima. Falar em vinheta, só uma coisa, se me parece. Deus, fica quieto aí, Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fica quieto, Deus. Olha só, a nossa vinheta de abertura, né? Que a gente nunca mais falou sobre isso. A nossa vinheta de abertura é uma música produzida aqui pelo LRS2, tocada pela Liquid. É um trechinho da música Suíno Velho. E... Composta por esse cara aqui. E a gente tá, essas vinhetas também, quer dizer, o LRS2, que tem várias bandas que ensaiam aqui também, se quiser propor, né, e vir ensaiar e quiser mostrar propostas para as nossas vinhetas, para as bandas, Isso, né, maravilha. novas que tem o LRS2. Concurso tá de aberto. vinhetas. Concurso de vinhetas. Então, nós vamos começar. Como é que é o quadro agora? Que não... O quadro chama-se... Minhoca na cabeça, né? A gente manda uma frasezinha pro nosso público ouvinte, espectador, pensar e ver se tem resposta ou não, ou enfim. E para ficar na cabeça, não vamos dar, exatamente, não dá explicação não é nada. nenhuma. E- Acabou o professor. É. Acabou o professor, aqui não tem mais. Vai ficar com essa. Leva essa para casa. E é uma frase que a gente pensou aqui, que acho que tem tudo a ver com o que foi discutido e Sim, conversado aqui hoje, sim. que é do Sotigui Coyatê, né? Que você que está vendo por acaso com imagem, é uma frase que também se explica também com gestual, né? Mas a frase é muito simples, ela diz: a igualdade sobrepõe e a diferença complementa. E ele fazia esse gesto aqui, ó. A igualdade sobrepõe. A diferença complementa, né? É uma coisa que eu enfim, esse é o minhoca na cabeça. A igualdade sobrepõe, a diferença complementa. Fica com essa. É isso aí. Valeu, Obscênico. Obrigado, Ana. Tchau, obrigada Obrigado, a você, Ana. gente. Programa Prazer enorme. maravilhoso.